O milagre que mudou a vida de Bruno. Uma história de fé e libertacal. Bruno tinha apenas 9 anos quando os primeiros sintomas apareceram. Era uma tarde comum em São Paulo. Ele brincava no quintal de casa quando, de repente, seu corpo começou a tremer sem controle. Os olhos se viraram, a boca espumou e a mãe, Dona Maria, correu desesperada para segurar o filho que caía no chão. Foi a primeira crise de epilepsia. Os médicos diagnosticaram rapidamente epilepsia refratária, um tipo grave que não respondia bem aos medicamentos. As crises se tornaram frequentes, 2, 3 vezes por semana, e a cada uma delas, o coracal de Dona Maria se partia um pouco mais. Os remédios eram caros, e o salário de seu marido, seu João, mal dava para pagar as contas básicas. A família vivia em um pequeno apartamento na periferia e o desespero começou a tomar conta deles. Bruno, antes uma criança alegre e cheia de sonhos, agora vivia com medo. Não podia mais ir à escola sozinho, nem brincar com os amigos como antes. Mãe, por que isso está acontecendo comigo? Perguntava chorando nos intervalos entre uma crise e outra. Dona Maria não tinha resposta. Só sabia que precisava de um milagre. Foi então que a vizinha, Dona Rosa, uma senhora evangélica que frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus, aproximou-se dela com um convite. Maria, por que você não leva o Bruno na minha igreja? Lá, Deus faz milagres. Eu já vi pessoas serem curadas de doenças que os médicos não conseguiram tratar. Dona Maria, embora cética, não tinha mais para onde correr. No domingo seguinte, com o coracal apertado, ela levou o Bruno à igreja. O templo estava cheio. O som dos louvores enchia o ar e o pastor, com voz firme e cheia de autoridade, falava sobre a fé que move montanhas. Bruno, ainda fraco das crises recentes, cediu a Maia ante um dos bancos da frente. Dona Maria sentiu algo diferente ali, uma paz que não sentia há muito tempo. Quando o pastor anunciou a corrente de oracal, ela não hesitou. Levou Bruno ante o altar, onde dezenas de pessoas também buscavam um toque de Deus. Senhor, cura o meu filho. Clamou Dona Maria entre lágrimas, enquanto os obreiros impunham as mãos sobre Bruno e oravam com cal. O pastor, percebendo a gravidade do caso, chamou a atenção da congregação. Irmãos, temos aqui um menino que precisa de um milagre. Vamos fazer uma corrente de fé por ele. Todos se uniram em oracal, levantando as mãos e declarando a cura em nome de Jesus. Bruno, mesmo assustado, sentiu algo estranho, um calor percorrendo seu corpo, como se uma forca invisível o envolvesse. Naquele dia, o pastor também falou sobre a importância do dízimo e das ofertas como ato de fé. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas ele abençoa quem o honra com o que tem, disse. Dona Maria, embora com pouco, decidiu dar um passo de fé. Tirou do bolso as últimas notas que tinha, dinheiro que seria para a passagem do ônibus, e as colocou no envelope de ofertas. Senhor, eu não tenho muito, mas entrego ó. Pouco que tenho, confiante em sua providência, murmurou. Os dias seguintes foram de expectativa. Bruno continuou tomando os remédios, mas Dona Maria não deixou de levá-lo às reuniões. Toda terça-feira, eles participavam da Fogueira Santa de Israel, uma vigília de oracal onde o fogo espiritual queimava tudo que não vinha de Deus. Era ali, entre clamores e lágrimas, que Dona Maria derramava sua alma perante o Altíssimo. Uma noite, durante a vigília, o pastor chamou Bruno ao altar novamente. Desta vez, ungiu sua testa com o óleo consagrado e declarou: em nome de Jesus, eu quebro toda maldição de doença sobre a sua vida. O sangue de Cristo te purifica e te libera. Bruno sentiu uma comoção tal forte que começou a chorar. Quando voltou para o banco, algo dentro dele havia mudado. Passaram-se 2 semanas sem crises. Dona Maria contava os dias com esperança, mas ainda com medo de se iludir. Até que, certo domingo, o pastor anunciou a campanha dos 77 dias de jejum e oracal, um período de consagração onde os fiéis buscavam a Deus com mais intensidade. Dona Maria e Bruno se inscreveram. Todos os dias, eles jejuavam, oravam e declaravam a palavra de Deus sobre a vida do menino. Pela fé, Bruno está curado. Repetia Dona Maria, mesmo quando a dúvida tentava entrar em seu coracal. O milagre aconteceu no 33º dia da campanha. Bruno estava em casa, assistindo televisão com a mãe, quando de repente sentiu uma dor de cabeça forte, o sinal de que uma crise estava prestes a vir. Dona Maria, ao ver a expressão do filho, já se preparava para segurar seu corpo, como sempre fazia. Mas, desta vez, algo diferente ocorreu. Bruno fechou os olhos e começou a orar em voz alta. Jesus, o Senhor disse que quem crer será salvo. Eu creio que o Senhor me curou. Dona Maria, com lágrimas nos olhos, juntou as mãos às dele e também começou a clamar. Minutos se passaram e nada aconteceu. A dor sumiu. A crise não veio. Dias se transformaram em semanas. Semanas em meses. Bruno não teve mais nenhuma crise. Os médicos, surpresos, reduziram a medicação e suspendê-la completamente. Os exames não mostravam mais atividade epiléptica.
Era a confirmação do que Dona Maria já sabia no Coracal. Deus havia operado um milagre. No domingo seguinte, Bruno subiu ao altar para dar seu testemunho. Com voz firme, apesar da emocal, ele contou como Deus o havia livrado da epilepsia. Eu aprendi que, quando a gente confia em Deus de verdade, ele faz coisas que ninguém mais pode fazer, disse enquanto a igreja aplaudia e glorificava ao Senhor. Dona Maria, ao seu lado, não conseguia conter as lágrimas de gratidão. Hoje, Bruno tem 13 anos e um adolescente saudável, cheio de sonhos. Ele e sua mãe continuam frequentando a Igreja Universal, agora não mais como suplicantes, mas como testemunhas do poder de Deus. Dona Maria tornou-se obreira e ajuda outras mães que chegam à igreja com filhos doentes. Seu João, que no início era resistente, também se converteu e hoje é dizimista fiel. A família, que antes vivia no limite, viu Deus abrir portas. Seu João conseguiu um emprego melhor e Elisate puderam se mudar para um lugar mais digno. Alical que Bruno e sua família aprenderam e que afinal é só acreditar que Deus pode, mas agir como se ele já tivesse feito. Foi a persistência nas oracões, a obediência aos ensinos da igreja, a participação nas campanhas e correntes de fé que os levaram à vitória. Como o pastor sempre diz, Deus não falha. Quem falha é quem desiste de crer. E eles não desistiram. Por isso, hoje tem uma história de milagre para contar. O tempo passou e o milagre de Bruno não ficou só na memória da família. Ele se tornou um farol de esperança para muitas pessoas que chegavam à Universal com seus filhos doentes, desempregados ou em situações que pareciam sem saída. Dona Maria, com seu sorriso acolhedor e os olhos sempre brilhando de gratidão, costumava dizer: se Deus fez por mim, ele faz por você também. Basta crer e não soltar a mão dele. Um dia, uma jovem mais chamada Ana chegou à igreja carregando no colo seu filhozinho, Lucas, de apenas 2 anos. O menino nasceu com uma doença rara que afetava seus músculos, e os médicos haviam dito que ele nunca andaria. Ana, desesperada, já havia procurado vários lugares, mas só encontrava palavras duras: não há cura. Prepare-se para o pior. Foi quando uma vizinha, que havia visto o testemunho de Bruno na TV, a convidou para ir à Universal. Dona Maria foi a primeira a se aproximar. Minhas filhas, eu sei o que você está sentindo. Meu Bruno também esteve assim. Mas aqui, Deus opera o impossível. Ela abracou Ana, que chorava sem forcas, e a levou até a frente do altar. O pastor orou com fé, impondo as mãos sobre Lucas, e a igreja inteira clamou junto. Ana saiu dali com uma certeza no coracal: seu filho seria curado. As semanas seguintes não foram fáceis. Lucas ainda não mostrava melhoras visíveis, e Ana, em alguns momentos, sentia o desânimo bater à porta. Mas Dona Maria e seu João não a deixaram desistir. Lembra do que o pastor fala: a batalha é mais forte antes da vitória. Continue trazendo ele nas campanhas, continue orando, continue crendo. Ana obedecia. Toda terça e sexta, ela estava lá com Lucas nos braços, participando das correntes de fé, derramando lágrimas e louvores diante de Deus. Ate que, num domingo de manhã, durante o culto de libertacal, algo extraordinário aconteceu. Enquanto o pastor orava pela congregação, Lucas, que sempre ficava quieto no colo da mãe, começou a mexer as perninhas de um jeito diferente. De repente, com um esforço que parecia sobrenatural, ele se apoiou no banco e ficou de pé. A igreja inteira explodiu em glórias a Deus. Ana caiu de joelhos, chorando e agradecendo, enquanto Lucas, com os olhinhos cheios de surpresa, deu os primeiros passinhos tropegos em direção ao altar. O milagre se espalhou como fogo. Jornais locais vieram fazer matérias, e médicos que antes não davam esperança ficaram estarrecidos com os exames que comprovavam a cura. Ana, que antes vivia trancada em casa com medo do futuro, agora era uma guerreira da fé. Ela se batizou nas águas, tornou-se obreira e, assim como Dona Maria, passou a acolher outras mães que chegavam com seus filhos doentes. A história de Bruno e Lucas se entrelacou, mostrando que Deus não faz acepção de pessoas. O que ele fez por um, pode fazer por outro, basta fina balavel e a obediência aos seus caminhos. A Universal se tornou, para aquelas famílias, não apenas um lugar de oracal, mas um lar onde os milagres eram normais, onde o impossível se tornava possível e onde ninguém saia do jeito que entrou. Seu João, agora um homem de oracal, costumava dizer: antes, eu pensava que a igreja era só para quem já tinha tudo certo. Mas aqui eu aprendi, e para quem precisa de Deus intervir. Ele intervém, sim. A família de Bruno, que antes mal tinha o que comer, agora ajudava a distribuir cestas básicas para outras famílias necessitadas. A transformação não foi só física ou financeira, foi do coracal. E assim, a cada culto, novas histórias de milagres eram contadas. Pessoas que chegavam arrastando doenças, dívidas ou vícios saíam de lá com um sorriso no rosto e um testemunho na boca. Porque na Universal, como o pastor sempre lembra, Deus não muda.
Ele ainda faz o que fez nos tempos da Bíblia. A diferença é que hoje ele usa a sua igreja para abençoar quem crê. E quem crê que a glória de Deus. Naquela mesma semana, uma mulher chamada Marisa entrou pela primeira vez na Universal arrastando os pés como se cada passo pesasse uma tonelada. Ela vinha de uma sequência de decepções. O marido a havia abandonado, levando ate os poucos móveis que tinham, e o filho mais velho, revoltado com a situação, tinha caído nas drogas. Marisa não chorava mais, apenas olhava para o vazio, como se a esperança tivesse secado dentro dela. Foi uma vizinha, Dona Cleusa, que a convidou para o culto. Lá tem gente que ora e Deus ouve, disse ela, com a simplicidade de quem já tinha visto milagres de perto. Marisa foi mais por não ter forcas para dizer não do que por fé. Sentou-se no fundo, de braços cruzados, enquanto o coral cantava com uma alegria que lhe parecia estranha, quase irritante. Como podem sorrir assim se o mundo está desse jeito? Pensou. Mas então o pastor começou a pregar sobre a mulher do fluxo de sangue, que, depois de 12 anos de sofrimento, tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Ela não desistiu. Ela creu quando ninguém mais acreditava nela, disse o pastor, olhando direto para Marisa, como se soubesse que ela estava ali. Algo dentro dela estremeceu. Não era emocal, era uma faisca, pequena, mas viva. Quando o pastor fez o apelo para Oracal, Marisa hesitou, mas Dona Cleusa segurou sua mão com firmeza e a levou à frente. Deixa Deus te tocar, minha filha, sussurrou. E ali, entre lágrimas que ela nem sabia que ainda tinha, Marisa se ajoelhou. O que aconteceu nos dias seguintes, ela mesma não sabia explicar direito. O filho, que há meses não dava notícias, apareceu em casa sujo, magro, mas com os olhos claros, como se uma nevoa tivesse se dissipado. Mãe, eu sonhei com você me chamando. Não aguento mais isso, disse, abracando-a pela primeira vez em anos. No mesmo dia, uma vaga de emprego apareceu justamente na padaria onde Dona Cleusa trabalhava. Precisamos de uma pessoa de confiança, disse o dono, sem nem pedir referência. Marisa voltou à igreja no domingo seguinte, mas desta vez não se sentou no fundo. Foi até o altar com o filho ao lado, segurando um envelope com as primeiras ofertas que conseguiram juntar. Pastor, eu vim devolver a Deus o que e dele, disse com a voz tremula, porque ele me devolveu a vida. E assim, como um rio que transborda, os milagres continuavam. Um senhor de muletas deixou-as no palco depois de sentir algo quente percorrer suas pernas. Uma mãe recebeu a notícia de que o filho, dado como sem chances pelos médicos, tinha acordado do coma. Um casal à beira do divórcio se abracou chorando depois da Oracal, como se tivessem se reencontrado depois de uma longa guerra. Na Universal, não havia espaço para o impossível, porque ali, entre louvores e clamores, as pessoas aprendiam que Deus não só ouve como age e que muitas vezes a resposta está mais perto do que se imagina. Basta estender a mão, como Marisa fez, e deixar a fé fazer o resto. E a fé, quando é verdadeira, move o que parece imovel. Naquela mesma noite, enquanto o culto ainda fervilhava em oracões e testemunhos, uma jovem, chamada Ana, que havia chegado arrastando os pés de dor e desânimo, sentiu algo diferente no ar. Ela sofria há anos com uma doença rara nos ossos, que a impedia de segurar um copo sem sentir pontadas agudas. Os médicos haviam dito que era crônica, que ela teria que conviver com aquilo pelo resto da vida. Mas ali, entre aquelas paredes, algo dentro dela gritava: não, e assim que a minha história termina. Quando o bispo fez o chamado para os que precisavam de um milagre, Ana hesitou. Já tinha ido a tantos lugares, tentado tantos tratamentos, mas uma voz suave, como um sopro no coracal, a impulsionou. Ela se levantou, tremula, e deu um passo à frente. Depois outro, e outro, até estar diante do altar, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e orou com uma autoridade que Ana nunca tinha visto antes. Não eram palavras bonitas ou vazias, eram palavras cheias de fé, como se ele já visse a vitória antes mesmo dela acontecer. E então, de repente, Ana sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica de vida estivesse reparando cada fibra, cada osso, cada célula que estava doente. Ela abriu as mãos, esperando a dor habitual. Nada. Flexionou os dedos. Nada. Levantou os braços, algo que não fazia há anos sem gemer de dor. Então, como se fosse a coisa mais natural do mundo, ela pulou. Uma vez, duas, três. Som dos seus pés batendo no chão ecoou pela igreja, e o povo explodiu em gritos de alegria. Estou curada. Estou curada. Ela gritava, enquanto as pessoas ao redor choravam e louvavam a Deus. Do fundo do templo, uma senhora de cabelos brancos, que havia chegado com um envelope cheio de exames e diagnósticos sombrios, viu tudo aquilo e sentiu seu coração arder.
Ela se chamava Dona Clara e há meses lutava contra um câncer agressivo. Os médicos tinham dado poucos meses de vida, mas naquela noite, enquanto via Ana saltando de alegria, algo dentro dela quebrou a descrenca, o medo a aceitacal da derrota. Se Deus fez isso por ela, ele pode fazer por mim, pensou. Sem pensar duas vezes, Dona Clara se aproximou do altar. Não tinha forcas para gritar, não tinha palavras bonitas para dizer. Só conseguia balbuciar entre lágrimas: Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. O pastor abracou, orou com ela e quando terminou, Dona Clara sentiu uma paz tal profunda que era como se já estivesse sarada. Não havia mais medo, não havia mais dúvida. Sou certeza. 3 meses depois, quando voltou ao hospital para novos exames, os médicos ficaram boquiabertos. Os tumores haviam sumido, completamente. Isso não tem explicação médica, disseram. Dona Clara só sorriu e respondeu: tem sim. Chama-se milagre. E assim, como uma corrente que não se quebra, os testemunhos se multiplicavam. Um homem que havia perdido a visão em um acidente recuperou-a depois de ser ungido com óleo. Uma moça que chegara com pensamentos suicidas saiu da igreja com um propósito novo, como se uma luz tivesse sido acesa em sua alma. Um casal que não conseguia ter filhos há uma década voltou meses depois com um bebê nos braços, chorando de gratidão. Porque na Universal não era só uma igreja. Era um lugar onde o impossível se tornava possível. Onde Deus não apenas ouvia, mas respondia. Onde pessoas comuns, como Marisa, Ana e Dona Clara, descobriam que afinal era uma teoria, era uma forca viva capaz de transformar dor em alegria, morte em vida, desespero em esperança. E o mais lindo de tudo, aqueles milagres não eram apenas para eles. Eram sementes. Cada um que recebia voltava com mais alguém, um amigo doente, um parente desesperado, um conhecido que havia perdido a fé. Porque quando Deus toca uma vida, Ele não quer parar por ali. Ele quer que o mundo saiba: eu ainda faço milagres. E o meu poder não tem limites. E assim, a história continuava. Sempre continuava. Naquela mesma semana, um homem chamado Carlos entrou arrastando os pés pela porta da Universal, o rosto marcado pelo cansaço e pela derrota. Ele tinha perdido o emprego há 6 meses. A dívida do aluguel estava sufocando a família e a vergonha de não conseguir sustentar os 2 filhos pequenos o consumia. Já tentei de tudo, ele murmurou para o pastor, que o recebeu com um abraço firme. Te pensei em nem desistir. O pastor olhou nos seus olhos e disse com voz firme: aqui, ninguém desiste. Deus tem uma saída para vós. Carlos não acreditava muito. Já tinha ouvido promessas antes. Mas algo naqueles olhos, naquela mão que apertava sua forca, fez com que ele ficasse. Sentou-se no banco, ouvindo os testemunhos de pessoas que, como ele, tinham chegado ao fundo do poço e saído de lá com vitória. Quando o pastor fez o apelo, Carlos levantou a mão tremula. Jesus, se o Senhor existe, me ajuda, sussurrou. Enquanto lágrimas escorriam. Naquela noite, ele sonhou com um número simples, 724. Acordou suando, sem entender. Mas algo dentro dele disse: anote. No dia seguinte, enquanto caminhava pela rua sem rumo, passou em frente a uma loterica. O número do sonho martelava em sua cabeça. Com as últimas moedas no bolso, comprou um bilhete. Não contaria a ninguém, nem a esposa, para não criar expectativas. 3 dias depois, o resultado saiu. Carlos ganhara um prêmio de $120.000. Não era uma fortuna, mas era o suficiente para quitar todas as dívidas, alugar uma casa melhor e ainda sobrar para começar um pequeno negócio. Quando ele chegou em casa com o cheque nas mãos, a esposa caiu de joelhos. De onde veio isso? Ela chorava. Carlos apenas apontou para o seu e disse: dele. Foi ele quem me deu esse número. Mas o milagre de Carlos não parou aí. Com o dinheiro, ele abriu uma padaria no bairro. E toda semana, antes de abrir as portas, ele ia à Universal levar pães e doces para distribuir aos necessitados. Deus me deu pão, agora eu reparto, dizia. E assim, a padaria virou um ponto de luz no bairro, não só pelo cheiro de pão quente, mas porque Carlos nunca deixava de contar: se Deus fez por mim, ele faz por você também. Enquanto isso, do outro lado da cidade, uma jovem chamada Juliana entrava pela primeira vez na Universal carregando um laudo médico que parecia uma sentença. Câncer em estágio avançado. Pouco tempo de vida. Ela tinha apenas 23 anos. A mãe, desolada, a levou à igreja depois de ouvir o testemunho de uma vizinha que havia sido curada de um tumor. Juliana não acreditava em milagres. Se Deus é bom, por que isso está acontecendo comigo? Questionava com amargura. O pastor não tentou dar respostas fáceis. Só disse: vê. Deixa ele te mostrar. Juliana começou a frequentar as reuniões, mesmo sem forca para cantar ou levantar as mãos. Mas uma coisa ela fazia: ouvira. Ouvia os testemunhos, as orações, as palavras de fé. Até que, numa noite de quarta-feira, durante a campanha da cura divina, algo mudou. Enquanto o pastor orava por ela, Juliana sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica a atravessasse. Caiu no chão chorando sem parar. No dia seguinte, os exames foram refeitos. O médico, boquiaberto, chamou a família. Não tem mais nada. O tumor sumiu.
e como se nunca tivesse existido. Juliana saiu do consultório segurando o laudo com mãos trêmulas. A Maia bracou-a, gritando: Eu sabia. Eu sabia que ele não ia nos abandonar. Juliana, que havia entrado na igreja cheia de dúvidas, agora sorria a través das lágrimas. Eu não entendia. Mas agora eu sei. Deus não nos dá o que merecemos. Ele nos dá o que não merecemos porque ele é bom. Assim como Marisa, Ana, Dona Clara e Carlos, Juliana voltou, mas não sozinha. Trouxe a enfermeira que cuidara dela no hospital, desiludida com a vida. Trouxe a amiga de faculdade que havia se afastado de Deus depois de uma traical. Trouxe a tio médico, que, apesar de cético, não conseguia explicar o que havia visto nos exames. Se real, quero conhecer, ele disse, cruzando os braços na primeira reunião que frequentou o ponto porque e assim na Universal. Os milagres não são só para quem acredita de início. São para quem ousa dar um passo, mesmo com o coracal partido. Para quem, no meio da tempestade, estende a mão e diz: Senhor, se for a tua vontade ele, que nunca falha, responde às vezes como um número num sonho, às vezes como um laudo médico vazio, às vezes como um abraço que parece vir direto do seu ponto e a história não para. Nunca para. Porque toda segunda, quarta e domingo, alguém novo entra pela porta carregando uma dor, uma dúvida, já tentei de tudo, e sai de lá com algo que não tinha antes, esperança. Não é esperança frágil, que some ao primeiro vento, mas aquela que nasce de ver com os próprios olhos, que Deus ainda move montanhas, que Ele ainda seca lágrimas, que Ele ainda faz o impossível ponto e assim, a fila de milagres continua. E você, que está lendo isso agora, pode ser o próximo, porque na Universal não há casos perdidos, só casos que ainda não chegaram a ponto milagre que não tinha nome era uma quarta-feira como outra qualquer quando Dona Maria entrou arrastando-os. Fez o diagnóstico na mal, estágio terminal, 3 meses. Ela não chorou. Já havia chorado demais. Sentou-se no último banco, onde a luz do vitral pintava o chão de dourado, e ouviu o pastor dizer: Deus não muda o passado, mas reescreve o futuro. Algo dentro dela, pequeno como uma semente, se mexeu ponto naquela noite, sonhou com o número 7. Acordou com ele gravado na pele, como uma promessa. No dia seguinte, o médico a olhou incrédulo, seus exames estão normais. Não há explicação. Ela sorriu, porque sabia, Deus não precisa de explicar coisas. Ele só precisa de um sim murmurado no escuro ponto anos depois. Dona Maria voltaria àquele mesmo banco, mas agora para segurar a mão de um jovem com os olhos vazios. Já tentei de tudo. Ela apertou seus dedos e sussurrou: Então tente Deus, porque milagres não são só curas. Às vezes, só um emprego no dia do desespero, um perdão que quebra corações endurecidos, uma paz que chega quando a guerra parecia eterna, ponto alical que fica Deus não escolhe os perfeitos, ele aperfeiçoa os escolhidos. Seus milagres não são prêmios para os que merecem, mas presentes para os que creem mesmo quando a fé é do tamanho de um grau de mostarda. A fila de milagres não e uma lista de espera, mas um convite, venha como esta, traga suas cicatrizes, eu farei delas estrelas. E vós? Que está esperando para entrar pela porta? Lá dentro há um lugar com seu nome. Não porque você é especial, mas porque ele é. E quando Deus escreve uma história, o final sempre é melhor do que sonhamos. Porque na Universal, o impossível tem endereço.